Hoje, o tema da minha mensagem vai ser Chega de Fugir. Chega de fugir. A gente vai falar um pouco sobre Jonas. Quem conhece a história de Jonas aqui? Levanta a mão. Quase todos. Eu fiz um estudo. Nossa, eu fiquei surpreso com o estudo. Diz que 70% dos jovens abandonam a igreja após concluir o ensino médio. Uau! Quando começa a faculdade, começa a vir as tentações, as provações. 70%. É uma tristeza, porque o estudo fala que o cristianismo está crescendo, né? Mas, em contrapartida, está tendo muito desviado. Muitas pessoas que não estão permanecendo. Os principais motivos, né, desses 70% dos jovens estar abandonando a Deus, o primeiro são más amizades, o segundo, atrativos pelo mundo, né, baladas, drogas, internet, aí por aí vai. O terceiro é o namoro, cuide com o namoro aí. O quarto é decepção na igreja, né, fofoca, briga, injustiça. E o quinto é família, né? Pais incoerentes ou pais incrédulos. Né? Às vezes aquele mau testemunho dos pais em casa acaba influenciando bastante a desistência dos adolescentes, dos jovens. Né? Jovens, por causa de motivos diversos, acabam fugindo do Senhor. Né? Pensando nisso, eu resolvi trazer para a gente hoje a história de Jonas. Né? Jonas, ele tentou fugir do Senhor, mas, pela graça de Deus, ele não conseguiu, né, e cumpriu o propósito que Deus tinha para a vida dele. Amém? Vocês podem abrir lá em Jonas? Jonas capítulo 1 já. Jonas capítulo 1, a partir do versículo 1 mesmo. A gente vai ler até o versículo 17. Todo mundo achou? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse seu Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: Que é isto que fizestes? Pois sabia os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram: Que faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então, clamaram ao Senhor e disseram:
Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. E levantaram Jonas e lançaram ao mar. E cessou o mar e a sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou Jonas, o Senhor, um grande peixe, para que o tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, ali a história seguiu, né? Ali dentro do peixe, Jonas pôde refletir, pôde se arrepender. E ele voltou para a cidade, né? Deus tinha dado a ordem para ele pregar naquela cidade, porque aquela cidade era uma cidade muito pecadora. Ele foi lá, pregou, e aquela cidade ela foi salva, porque Deus perdoou, né? Graças a Jonas ter ido ministrar naquela cidade, o povo se arrependeu e Deus perdoou eles. Amém? Mas eu quero voltar lá no começo do texto, lá onde diz, veio a palavra do Senhor. A gente vai correr um pouco esse texto e eu vou ressaltando alguns tópicos para Deus ir falando com a gente, amém? Então, veio a palavra do Senhor a Jonas. Deus sempre busca várias formas de falar com a gente, amém? Sempre busca levantar uma pessoa através da palavra, através do culto, através do vertical. Mas a pergunta que eu quero deixar para vocês, será que realmente a gente quer ouvir a voz do Senhor? Eu queria que vocês pensassem, vocês realmente querem ouvir a voz do Senhor? Abra ali em Êxodo 20. Êxodo capítulo 20, versículo 19. Obrigado. Êxodo capítulo 20, versículo 19. Aqui está contando a história de quando Deus ia dar os 10 mandamentos, né? E Deus ele pediu para que todo o povo subisse a montanha, para que Deus falasse com eles. Só que lá no versículo 9, o povo disse assim, e disseram a Moisés, se você falar, nós ouviremos, mas se Deus falar conosco, nós seremos mortos. Então Moisés respondeu, não tenham medo, pois Deus só quer pôr vocês à prova. Ele quer que vocês continuem a temê-lo a fim de que não pequem. E o povo ficou de longe, e somente Moisés chegou na nuvem escura onde Deus estava. Então, você só vai permanecer firme, né? A questão principal aqui é o fugir de Deus, né? Mas você só vai permanecer firme em Deus se você tiver intimidade com Ele, né? Não adianta você vir aqui no vertical, escutar uma palavra do Júnior, né? Dos líderes aqui, ou vir no culto no domingo, escutar a palavra do Senhor. Não vai adiantar se realmente você, na tua casa, você não pegar a tua Bíblia, né? E você ter a tua experiência pessoal com Deus, né? Assim como o povo tinha medo de falar diretamente com Deus, né? Eles intermediavam Moisés. Às vezes a gente faz isso. A gente vem na igreja, o pastor fala, e aquilo é legal, e aquilo é gostoso na hora, mas chega em casa, esquece da palavra, né? Você só vai permanecer firme se você tiver as tuas experiências com Deus. Porque senão fica algo chato. Fica como era na lei antes, né? Moisés falava, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, né? A gente prega, né? Isso aqui é pecado, isso aqui é pecado. Se a gente está falando isso para vocês, isso acaba se tornando um fardo pesado para vocês. Ah, não posso fazer aquilo, não posso fazer isso, né? Mas se você, na tua intimidade com Deus, no teu secreto, Deus falar contigo, ó, isso aqui é errado, né? O Espírito Santo, através da palavra, te convencer, é outra história. Amém? Porque se for assim, né, seria algo pesado. Imagine, né, se o povo que tinha Moisés, né, imagine só o nível, né? Moisés falando com eles. Deus falava face a face com Moisés.
de voz audível com Moisés. E o povo caiu. Imagine se vocês botarem a confiança da salvação de vocês no que eu estou falando aqui, né? Por isso que vocês têm que ter a experiência de vocês. Vocês têm que buscar na intimidade uma experiência com Deus. Amém? O que me chamou muita atenção também foi logo depois, quando veio a palavra do Senhor, que Deus fala assim, ó, dispõe-te, que significa levante, né? Esse dispõe-te, na minha Bíblia tem a significado no hebraico, né? Que diz assim, que é o levante no sentido hostil. Tipo, acorda, seu miserável. Tipo, Deus falando brabo, levante, né? Levante, seu manezão. O que me chamou a atenção foi esse levante, porque eu comecei a procurar os outros profetas e Deus não falou com nenhum assim, nenhum. Era sempre assim, veio a palavra do Senhor, a Abacuque, vários profetas, nada, nenhum, Deus falou assim, ó, levante. Nenhum. Dá para entender que Jonas estava parado, de boa, sossegado, né? O mundo estava se corrompendo ao redor dele e ele estava ali, de boa, assistindo um Netflix ali, o último capítulo do Blacklist. Então, dá para entender que ele estava de boa. Percebemos que Jonas estava desanimado, porque lá no final da história, quando Jonas ele é engolido pelo peixe, ele se arrepende, ele vai lá, prega para a palavra em Nínive, e o povo se arrepende, ele fica bravo com Deus. Né, ele fala assim lá no versículo, deixa eu ver se eu anotei aqui, ó, no capítulo 4 de Jonas, versículo 1 e 3. Quer ver a reação de Jonas quando o povo se arrepende? Jonas 4, do 1 ao 3. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, porque sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio para irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Daí ele fala, peço que me mate e tal, faz a cena dele. Mas então a gente percebe que ele já estava desanimado, né? Ele já estava desgostoso ali com o ministério dele. Então, Deus dá uma ordem, né, para ele, levante, acorde, né? E muitas vezes a gente se encontra na situação de Jonas, parado, estagnado, desgostoso da vida, desgostoso da igreja, do ministério, né? Não precisam falar quem aqui está, mas eu creio, eu já passei por isso também. A pergunta que eu quero deixar para vocês é, o que tem te desanimado? O que tem te desanimado? Qual motivo que talvez tenha feito você se afastar do Senhor? Que tem feito você desistir dos sonhos que um dia Deus teve para você? Quais são os motivos? Eu listei 4 motivos que talvez seriam, né? Primeiro é a perseguição, né? Talvez teus pais não gostem que você venha na igreja, teus pais te perseguem, ou na escola mesmo, os teus amigos tiram sarro de você, talvez, porque você é crente. Talvez no trabalho, né, as pessoas não te tratam bem sabendo porque você é crente. Né? Será que é a perseguição que faz o crente desanimar? O que vocês acham? Será? Eu não acho, porque se você, historicamente, né, a perseguição só fez crescer o poder da igreja. Né? Quando a igreja parou de ser perseguida, é que começou a desandar. Quando a igreja estava sendo perseguida, a igreja só crescia. Né? Outra, a frustração. Será que é a frustração? Talvez vocês estejam frustrados com alguns líderes, ou às vezes até com um amigo teu aqui da igreja, talvez te decepcionou, falou mal de você.
naquele estudo fala que um dos principais é a frustração, né? Mas também não é, né? Eu sempre costumo falar para os meus discípulos que pode chegar um dia que eu fale com ele. Pode chegar um dia que eu decepcione ele. Porque eu sou humano, eu sou falho, né? O humano é falho. Mas Deus não falha. Deus não falha, Deus é perfeito. Então frustração também não é motivo. Porque nunca a gente vai ter motivo para se frustrar contra Deus. Cansaço? Será que a gente está cansado? O que diz Mateus 11:28? Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, né? O pecado, então. Então é o pecado que nos afasta de Deus? O pecado nos afasta, né? Mas não é o motivo da gente querer fugir de Deus. Porque a gente pode se arrepender e Deus perdoa, né? Na verdade, não existe motivo nenhum para fugir de Deus. E outra, é impossível você fugir de Deus. Queria que vocês abrissem lá em Salmo 139. Para vocês verem como é impossível. Por isso que Jonas não conseguiu fugir do Senhor. Salmos 139. Vamos ler a partir do 1 ali. Nossa, com sede. Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Sabes tudo que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, Tu já sabes o que eu vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o Teu poder. Eu não consigo entender como Tu me conheces tão bem. O Teu conhecimento é profundo demais para mim. Olha o que diz o versículo 7. Aonde posso ir a fim de escapar do Teu Espírito? Para onde posso fugir da Tua presença? Se eu subir ao céu, Tu lá estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a Tua mão me guia, ainda ali Tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse, e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria nada, porque para Ti a escuridão não é escura, e a noite não é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Tu criastes cada parte do meu corpo, Tu me formastes da barriga da minha mãe. Eu Te louvo porque deves ser temido. Tudo que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Tu vistes quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me destes para viver foram escritos no Teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ó Deus, como é difícil entender os Teus pensamentos, eles são tantos. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos da areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Forte, né? Não precisa nem falar nada, né? É impossível fugir de Deus. É impossível. Né? Eu penso que uma pessoa que um dia teve uma experiência com Deus, uma experiência sobrenatural, uma pessoa que realmente entregou a vida para Jesus, pode acontecer o que for. Ela pode até ir para o mundo, ficar um tempo lá, mas ela não consegue ficar longe de Deus mais. Sempre o Espírito Santo vai estar ali, incomodando. Sempre, você pode resistir quanto quiser, né? O Espírito Santo sempre vai estar incomodando, e você vai voltar. Não tem como fugir de Deus. É impossível, né? Mas Jonas tentou, né? Na NTLH diz que Jonas foi na direção contrária, né? Deus queria que ele fosse para Nínive, e ele acabou indo para a Espanha. Pegou um navio, né? Pensou, pegar um navio ali. Se fosse hoje, ele pegava um avião, né? Um jatinho, talvez. Se a gente fosse de jato, talvez a gente conseguiria fugir de Deus, né?
Vocês acham que sim? Acho que não, né? Que direção você tem tomado em relação às vontades de Deus? Ou, depois de receber uma orientação do teu líder? Será que você tem tomado a direção certa? Ou será que vocês têm se desviado? Será que para o teu líder você fala uma coisa, mas na verdade você está indo para outra direção? Né? Observe que isso aqui foi muito legal. A partir do momento que Jonas decidiu fugir de Deus, né, a vida dele entrou em uma decadência total. Vamos abrir ali de novo em Jonas. Bom, eu vou falar aqui, né? Primeiro está lá no versículo 3, que fala que Jonas desceu, tendo descido a Jope, ele desceu a Jope. Depois ele desceu no porão do navio. Olha só a mensagem subliminar disso. Desceu a Jope, depois ele desceu ao porão do navio. Mais para frente diz que do fundo dos mundo dos mortos, pedi socorro. Desci até a raiz das montanhas, desci a terra que tem portão trancado para sempre. Alguns estudiosos aqui acreditam que Jonas tinha morrido já. Na verdade, Deus ele ressuscitou Jonas. Né? Muitos afirmam que nessa ocasião, quando Jonas estava ali, ele tinha morrido, né? Lá dentro da barriga do peixe. Então, a nossa vida, fugindo de Deus, entra numa decadência completa. Uma vida sem rumo, uma vida sem direção, uma vida aos trancos e barrancos. Né? Não adianta a gente querer fugir de Deus. Lá no versículo 5 de Jonas 1, fala assim: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar as cargas que estavam no navio para aliviarem o peso dela. Eu consigo ver aqui que, por culpa nossa, às vezes, de fugir de Deus, de fugir de certas ordens de Deus, a gente acaba influenciando a vida de das pessoas que estão ao nosso redor também. Assim como Jonas, né? O que os marinheiros tinham a ver com Jonas? Não tinham nada a ver com o que Jonas estava fazendo, né? Eles estavam lá, trabalhando. Mas a tempestade veio para eles também. Né? Então, às vezes você está vivendo na tua casa, ou no trabalho, ou na escola, você está vivendo um inferno. Né? Você reclama, meu Deus, que tempestade, que inferno que eu estou vivendo lá em casa. Mas talvez a gente precisa pensar e analisar, mas será que uma porcentagem dessa loucura que está acontecendo não é minha culpa? Né? A Bíblia não fala que nós temos que ser o sal da terra, que a gente tem que ser a luz do mundo? Né? A gente não tem que fazer diferença onde a gente está? Né? No versículo 7, então estava acontecendo aquela tempestade, e eles tiraram sorte, né, para ver com quem que tinha sido o culpado. Tiraram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Né? Não adianta a gente querer dizer para os outros, né, que está tudo bem. No final as pessoas sempre descobrem. Né? Não adianta você fingir que é uma coisa, fingir que está tudo certo, que está tudo bem, que no final sempre as pessoas descobrem, sempre o teu pecado ou o que você está cometendo ali vem à luz. Né? Assim como Jonas, eles descobriram que Jonas era o culpado, a gente precisa falar com os nossos líderes, não esconder nada. Né? Se vocês estão em dificuldade em alguma área da vida de vocês, né? Coloquem isso em oração com o teu líder. Não esconda para você. Né? Porque é melhor você confessar, às vezes, uma tentação, algo que você está sentindo, do que, de repente, você peca, você se afasta de Deus, você sai da igreja e não quer mais falar com ninguém, ninguém mais sabe de você. Né? E uma outra lição que eu aprendi, que é: assuma o seu erro
Pare de achar culpados para a sua vida longe de Deus. Lá no versículo 12, foi quando Jonas começou a se arrepender, né? Ele fala assim, respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa tempestade. Assuma o seu erro, né? Não tente achar, mas você não conhece os meus pais. Você não conhece onde eu estudo. Né? Pare de arrumar culpados para o teu afastamento de Deus. Né? Assuma. Seja guerreiro de Deus. Não vou falar homem, que tem mulher aqui, né? Mas assuma os seus erros. Quando Jonas assumiu o seu erro e enfrentou as consequências, né? Porque sempre quando você assume o erro, você se arrepende, você vai sofrer as consequências. Tudo que você plantou, um dia você vai colher. Assumiu as consequências, né? Que foi imagine só, ele lá no barco, sabendo que o culpado era ele, tipo, falar, não, é a minha culpa mesmo, pode me jogar no mar. Né? Tem que ser macho para fazer isso, né? Então começou um processo de arrependimento. E ele pediu outra chance, e Deus o perdoou. Com mais alguns reajustes ali, porque Jonas ainda ficou bravo com Deus, porque Deus tinha perdoado a cidade e tal. Mais alguns reajustes que Deus fez com ele, né? Aquela cidade de Nínive se salvou. Eu vejo que as nossas atitudes, as suas atitudes, podem mudar a história de uma nação. Né? As suas escolhas podem mudar a história de São Bento. Pode mudar a história da casa de vocês. Pode mudar a história da escola, né, do trabalho. Simples escolhas. Imagine se Jonas não quisesse voltar. Né? Mesmo com a tempestade, mesmo com tudo que aconteceu, ele resolvesse morrer e que se dane o mundo. Né? Aquela cidade inteira, né, acho que, se não me engano, tinha 120 mil homens, né? Cerca ali de 600 mil pessoas tinha naquela cidade, que Deus ia destruir. Né? Por causa de um gesto que ele teve, de fugir de Deus, né? 600 mil vidas estavam em risco. Né? Então, as nossas atitudes, elas vão gerar algo. E como a gente está com Deus, a gente tem o poder de Deus, isso pode ser muito significativo. Né? Pequenas atitudes que vocês tomarem, pode dar um resultado muito grande, tanto para o bem como para o mal. Né? Eu queria que vocês fechassem os olhos. Eu queria que o Mateus colocasse uma música lá. Para a gente, não adianta eu falar aqui se o Espírito Santo não falar por vocês. Né? Porque isso é fato. Deus tem cobrado coisas de vocês. Nada mais me acontece. Deus tem falado com vocês. Tudo está tão vazio. Talvez Deus procuro e não te acho. Tenha pedido para você ler mais a palavra, orar mais, jejuar mais. Talvez vocês ficam relutando, né? Olho para dentro e vejo. Relutando, querendo fugir, querendo se escapar. Faz tempo que eu não te busco. Talvez Deus tenha pedido para vocês se posicionar. Minha alma está sedenta. Namoro. Eu quero a tua presença. Relacionamento. E esse pecado que você não quer largar. Eu corro para ti, não sei viver sem ti, sem ter o teu amor, não posso talvez respirar, não Deus quer que você fale mais dele. Talvez Deus quer que você pregue a palavra. Não sei viver sem ti, sem ter o teu amor. Talvez Deus apenas quer ter um momento a sós contigo. Só em teus braços eu encontro. Deus está clamando por
por um momento com você. Um momento de intimidade, um momento que você possa chorar na presença dele, que você possa expressar todas as tuas dificuldades, os teus problemas. Enche-me com tua presença. Com que você está frustrado, desanimado, cansado? Vem, transborda minha vida. Talvez seja um momento de você falar com o líder, expor teu coração para esse líder, para que a gente possa ajudar vocês, né? Só não fuja mais do Senhor, não fuja das ordens dele, né? A gente não consegue. Se você tentar fugir, Deus ele vai levantar uma tempestade para te trazer de volta. Não posso respirar, não há outro lugar. Só em teus braços eu encontro o que preciso ser. Oh, Jesus. Pai, nós consagramos, Senhor, nossas vidas a Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, o que seria de nós sem a Tua presença? Para onde a gente vai, Senhor, se não for para a Tua presença? O que a gente vai ouvir se não for a Tua palavra, Senhor? Não sei viver sem Ti, sem ter o Teu amor. Não posso respirar, não há outro lugar. Oh, Jesus. Espírito Santo, toca, Senhor, nos nossos corações. Convence-nos, porque não adianta de nada, Senhor, a gente vir à igreja, a gente escutar a Tua palavra, mas se lá em casa, Deus, a gente não tem esse momento especial com o Senhor, a gente não tem essa conversa, Senhor, face a face com o Senhor, Pai. Nos livra, Senhor, da incredulidade, Deus. Nos livra, Senhor, das frustrações, Pai. Que a gente não possa olhar para o homem, mas sim para o Senhor, para a Tua presença, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu consagro a vida desses jovens à Tua mão. Eles são Teus. Espírito Santo, que o Senhor possa estar falando com eles, Senhor. Ministrando eles, Pai, no íntimo. No íntimo, Senhor. Que as próximas conversas de discipulado, que eles possam estar contando, Senhor, para os líderes, Senhor, as experiências que eles tiveram com o Senhor. As experiências que eles tiveram no secreto com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós não queremos mais fugir dos Teus planos, fugir dos Teus propósitos. Senhor, o Senhor já falou tanto com a gente, Pai. Deus, mostra, Senhor, para esses jovens, Senhor. Faça eles lembrar, Senhor, que o Senhor já falou com eles, Pai. Faça eles lembrar, Senhor, os sonhos, Pai, as palavras que o Senhor entregou para eles, Senhor. Que eles não sejam desanimados, Pai, por este mundo. Que eles não sejam consumidos, Pai, por este mundo, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos por um posicionamento, Pai, dessa geração. Nós oramos por um posicionamento, Senhor, dessa nova geração, Pai. Eu profetizo que esses números, Pai, de 70% de jovens que estão abandonando o Senhor, possa se reverter em 70% do mundo que está entregando a vida a Cristo. Em nome de Jesus, Pai.